20 minutos com Marcelo Yugen. Nascido em Goiás em 1945, Geraldo Vaz da Silva mora em Curitiba desde sua juventude. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é um dos mais antigos e respeitados advogados trabalhistas em nossa capital. Em 1971, ainda estudante, trabalhava como datilógrafo da sala de audiências de uma junta de conciliação e julgamento, antigo nome das atuais varas do trabalho, em Curitiba, quando foi preso por agentes do DOPS. Hoje ele vem conversar conosco sobre a ditadura militar brasileira e também sobre sua experiência como preso político. Doutor Geraldo, bem-vindo ao nosso podcast. É uma satisfação, Marcelo. Geraldo, você podia contar em detalhes aí para nós, para o pessoal que está em casa, a tua experiência relativa à ditadura militar, ao regime militar que comandou o Brasil entre 1964 e 1985? O ponto mais, para mim, de maior relevância, claro, foi a minha prisão em outubro de 71, que também coincidiu exatamente com o nascimento do meu primeiro filho, Roberto, que nasceu no dia 14, e minha prisão foi 2 dias antes, no dia 12. Eu estava trabalhando quando eu soube, no final do expediente, que a Polícia Federal, a Polícia do Exército e a Polícia Estadual DOPS estavam com os seus agentes na sala de espera desde cerca de 20h30, 1h, que o juiz-presidente com o qual, da junta com o qual eu trabalhava não autorizou que eu fosse levado porque eles não portavam um mandado de prisão. Isso foi muito importante porque naquela época havia muitas prisões como essa que teria ocorrido, sem mandado de prisão, então não se sabia quem era responsável, qual era a autoridade responsável por determinadas prisões. E isso ocorreu, como disse, em outubro. No dia 12 e no dia 14 nasceu o primeiro filho, Roberto, quando eu estava numa solitária no quartel do Exército, no porão do Exército, ali no quartel do comando do Exército, na Praça Rui Barbosa. Essa foi a experiência, vamos dizer assim, mais marcante, embora todo aquele período, para quem tinha aspirações como eu, enfim, de ter participações, de fazer o curso de Direito, enfim, uma vida, um país democrático, que eu tinha pego uma parte dele antes de 64. E por qual razão você acha que você foi detido? Quer dizer assim, qual razão, quanto tempo durou e no que resultou o processo, se teve processo, como é que foi? A prisão ocorreu porque eu fazia parte de um grupo, cujo número eu nunca soube qual era, mas de militantes, de pessoas de esquerda, contra a ditadura militar, num período duríssimo, porque 1969, 70, 71 foi o auge da ditadura, e em 71, na ocasião da prisão, era presidente da República, salvo engano, Garçazul Médici. Foi um período doloroso, com muitas mortes, muitas prisões, muita tortura, enfim. E esse grupo de militantes da Ação Popular, da qual eu fazia parte, atuando basicamente no movimento estudantil, já tinha sofrido várias prisões. Eu estava sabendo que a qualquer momento ocorreria a minha. Vários colegas, vários conhecidos e vários colegas desconhecidos, com os quais muitos deles eu nunca tinha sequer encontrado. Eu fui um dos últimos, assim como o Roberto Lang, a eles fecharem aquele grupo de tidos como criminosos ou que atuavam contra o regime militar, vinculados à Ação Popular. Tinha uma vida absolutamente normal, porque estudava na Faculdade de Direito e tinha esse emprego. Eu era auxiliar judiciário numa unidade
uma de duas unidades em Curitiba da Justiça do Trabalho, a primeira junta de conciliação e julgamento, que tinha como juiz titular Pedro Ribeiro Tavares. Quanto tempo você ficou preso? Cerca de 40 dias. E fui levado para a sede da Polícia Federal já no terceiro dia. Eu passei 2 dias no quartel da polícia e fui removido para a Polícia Federal, que tinha uma sede, na época, na Carlos de Carvalho, coincidentemente muito próximo ali, do mesmo lado ali, quase vizinha da atual sede do Tribunal do Trabalho, da 9ª Região do Tribunal do Trabalho do Paraná. Que é onde você trabalhava na época. Mas deixa eu esclarecer. Considerado criminoso, você disse, mas que crime? Porque, até onde eu sei, a organização que você pertencia não pregava nenhum tipo de luta armada, não pregava violência. De qual crime você foi acusado? O crime era, no final da linha, era de se equivaliam os atos ao comportamento, à participação no movimento estudantil, etc., se equivalia a pretender restaurar ou restabelecer, segundo a auditoria militar, restabelecer e dar vida ao Partido Comunista Brasileiro, Comunista do Brasil, o PCB da época. Essa foi a acusação formal, a denúncia formal atribuía isso. E a militância de quem pretendia derrubar o governo, tido como governo federal, que para nós era uma ditadura, como me lembro agora, Garrastazu Azul Médici na presidência, e a auditoria militar, e na época as medidas contrárias aos partidos de esquerda, aos movimentos de esquerda, eram fundamentalmente fruto de ação da Polícia Estadual e da Polícia do Exército, ou da Polícia Estadual, da Polícia do Exército e da Polícia da Marinha, através do Senimar. E aqui no caso, aqui em Curitiba, a minha prisão foi efetivada por agentes da Polícia Federal, da Polícia Estadual, do DOPS e da Polícia do Exército. Ao final você não foi condenado, não cumpriu pena? Eu fui julgado, eu fui solto quando o inquérito foi terminado. O juiz auditor, que era uma figura admirável, embora fosse juiz auditor de profissão, mas era uma bela figura, reuniu todos os presos, éramos ao todo cerca de 30 pessoas. Ele fez uma espécie de uma reunião na sala dele, na auditoria militar, que funcionava no prédio do quartel central, né, a sede da 5ª Região Militar. Ele reuniu todos e fez várias considerações, disse que ia manter daquele grupo 2 continuariam presos, os demais ele ia liberar, ia soltar, como soltou. Eu saí de lá andando, voltando para a praça para pegar um ônibus para voltar para casa. Mas avisava e recomendava que aquele grupo, porque vários fugiram, vários não chegaram a ser presos daquele grupo que estava determinado, que era objeto daquele inquérito, né, daquele inquérito policial militar, cuja responsabilidade formal era, naquela época, passou a ser, pela legislação, da Polícia Federal. Mas a atuação básica, principal, além da Polícia Federal, e fundamentalmente era do Exército e da Polícia Estadual. A partir daí, se instaurou a ação penal. Eu estava, a partir de então, citado, compareci nos atos formais realizados na auditoria militar, composta por 4 ou 5 militares, e por esse juiz, Dr. Ramiro, que era civil.
Você viu que o papo pode ser muito interessante, não saia daí. Voltaremos para continuar. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MedDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse meddoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Geraldo, nós acabamos de sair de uma experiência política bem interessante, de termos sido governados durante 4 anos por um grupo de pessoas que nunca escondeu sua admiração pela ditadura militar de 64. Qual análise você faz disso? Foi um período terrível, né? Estamos aí há um mês e pouco saindo dele, com outro governo, que eu considero rigorosamente oposto, e é um grande alívio, porque apesar de todas as dificuldades de vida, de filhos, e, enfim, de raízes, o que muita gente, eu fiz parte desse grande número de pessoas, de brasileiros, que cogitavam deixar o país, né? Viver num regime e num sistema aí governado por aquelas figuras era doloroso, em todos os sentidos. De modo que o atraso, Marcelo, foi muito grande, né? Andamos para trás muitos anos e os Yanomamis estão aí para mostrar e tantas outras situações, e temos aí pela frente ainda um trabalho duríssimo desses próximos 4 anos, né? Os episódios de 8 de janeiro deixam isso à flor da pele, por a invasão dos 3 poderes, etc. Então, é um sentimento de alívio que eu constato com parentes, com pessoas próximas, com filhos, com irmãos, em suma, com amigos, que é um grande alívio esse resultado das eleições, felizmente, né, para o país, para essa nação, e a esperança de que a gente volte ao caminho do regime democrático. Né? Do regime democrático. Mas o que me motiva a perguntar isso para você é que, muito embora aquelas pessoas tenham perdido e tenham saído do governo, a quantidade de gente que eles arregimentaram e que permaneceu querendo que aquilo durasse mais 4 anos, pelo menos, foi muito grande. Quer dizer, como é que a gente pode avaliar essa ideia que as pessoas podem ter de que uma ditadura como aquela de 64, tão enaltecida por essa gente que felizmente saiu do governo, como é que as pessoas podem achar que isso, não saber o quanto isso pode ser ruim para o país, para as pessoas e tudo? É um lado, assim, até inacreditável, né, que o país possa, na quantidade, né, de votos que teve, e a gente tem conhecimento que, de fato, a direita já mostrou ao que veio, né, e o alerta agora é fundamental que todos, né, que tenham, de alguma forma, essa esperança do regime democrático não se prevaleça no país, não se desmobilizem, né? Cada um ao seu modo, nas inúmeras possibilidades que temos de resistência, porque a direita se mostrou e ela não vai deixar, não vamos viver mais talvez o que já tenhamos vivido, né? Tem que conviver com isso, e esse duro combate que a democracia se constrói mesmo no dia a dia e com a participação do maior número de brasileiros possível, né, nessa luta renhida para que a direita continue fora do poder. Pelo menos essa direita mais truculenta, mais fã da ditadura, não é? Exatamente.
é interessante nesse ponto. Eu apenas como ilustração, eu conheço pessoas que vivem na Alemanha e que dão conta de que ainda hoje, quase 80 anos depois do fim do nazismo, os governos, as autoridades na Alemanha ainda se preocupam em fazer um trabalho de desnazificação do país. Talvez nós tenhamos aí pela frente um trabalho bem semelhante para desbolsonarizar a população brasileira. Sim. Não saia daí, já voltamos para o bloco final da nossa conversa. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal Mid Doctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Geraldo, o microfone e a câmera ficam à tua disposição para as tuas considerações finais sobre a nossa conversa. Marcelo, eu acho que tratar desses temas pode não ser, certamente não é a coisa mais agradável, mas de qualquer maneira faz com que a gente relembre que nunca mais, né? Ditadura nunca mais, um regime que o país viveu durante 21 anos, doloroso, com tantas mortes, com a tortura institucionalizada. E agora, findo esse período desses últimos 4 anos de governo de extrema-direita, em que quem liderava homenageava e tinha como seu autor de cabeceira, né, um dos maiores torturadores do período da ditadura militar desse país, agora distante, felizmente, né? Mas voltará, certamente voltará. E é fundamental que todas as forças democráticas, todas as instituições democráticas desse país, civis, não se desguarneçam, né? Que essa é uma luta constante e que vai exigir, até para as nossas gerações, filhos, netos, né? As que vêm aí, não passem e não vivam mais o que tantos brasileiros viveram basicamente até 1985. Lembrando que foi exatamente em maio, 9 de maio, se não me engano, de 1985, em que voltamos a poder eleger prefeitos de forma direta e que se passou a ter a possibilidade de reorganização partidária, né? Os partidos de esquerda puderam se reorganizar e essa conquista significou a luta, o sofrimento, a morte de muita gente que não devem ser esquecidos nessa nova fase que o país tem início agora a partir de janeiro desse ano com o novo governo eleito. Tudo isso é fundamental para que prevaleça e continue a prevalecer no país o regime democrático que custou tanto suor, tanta lágrima, tanto sofrimento. Eu também queria fazer umas considerações para encerrar, de que é preciso que cada um de nós sempre saiba e sempre permaneça alerta e atento que não há nenhuma saída que não seja a democracia, o Estado de Direito e o império da lei. Todas as outras saídas implicam em violações, implicam em arbítrio, implicam em injustiças, e foi tão difícil reconquistar isso no Brasil após a ditadura militar. O Brasil teve tantos períodos de exceção desde a proclamação da República, sempre com instabilidades. Nós precisamos estar sempre atentos e não permitir que esse tipo de
retrocesso, de ideias que tirem o país do caminho da democracia possam ter algum tipo de prevalência. Eu quero agradecer demais a presença do nosso convidado, o Dr. Geraldo, que veio nos trazer um pouco disso que não pode, não deve ser esquecido, porque é preciso cuidar do passado para não repeti-lo como farsa. E quero agradecer mais do que tudo a você que está aí em casa nos prestigiando e lembrá-lo de que nós temos prorrogação nas redes sociais. Sugira, critique, elogie, avalie, esteja conosco. E até o próximo 20 minutos com Marcelo Yugen. 20 minutos com Marcelo Yugen.